Olá, pessoal! Estamos começando mais um Marca-Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger, estrategista de marketing e fundadora da Oliva Consultoria. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera muita dúvida ainda para o pessoal, que é sobre tráfego pago. Ele gera, sim, visibilidade, ele ajuda a dar mais alcance, ajuda a impulsionar muitos resultados, mas se a gente não pensa numa estratégia por trás, se a gente não olha isso com muito cuidado, ou até às vezes a longo prazo, pode ser que não esteja dando certo por aí e você acha que a culpa ainda é do marketing. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Eu trouxe um convidado muito especial, especialista nesse assunto para conversar com a gente. Mas antes eu queria fazer um agradecimento aos nossos parceiros, a Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia, que apoia profissionais e empresas em posicionamento e direcionamento de marketing, e também a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Vamos ao nosso convidado? Hoje eu estou trazendo aqui para o nosso papo o Nelmo Ricaldi, que é especialista em transformação de negócios com IA generativa, fundador da Zuvora, me corrija. Zuvora Agência de IA e Marketing de Performance, criador do AppMaker e AI e da comunidade Nova Inteligência. Com mais de 15 anos de experiência, atua no desenvolvimento de estratégias, automações e soluções inteligentes para empresas nacionais e internacionais. A sua trajetória une experiência executiva em grandes instituições financeiras como Citibank, Bank Boston, a inovação prática no mercado digital. Nelmo, seja muito bem-vindo ao Marca-Texto. É uma alegria te receber aqui e poder contar com com o teu conhecimento para dividir aqui com a gente. E eu queria até começar já te ouvindo justamente sobre essa pergunta que vai ser o fio condutor aqui da nossa conversa. O tráfego pago, ele resolve problema de posicionamento? Muito bom. Mas antes de mais nada, obrigado pelo convite, Kátia. Telespectadora, eu espero que aproveitem bastante esse nosso bate-papo. E respondendo então já imediatamente a tua pergunta. Praticamente, eu vou te responder que não. Né? Eu acho que isso é uma coisa meio utópica que existe e é importante a gente discutir isso, porque na verdade o tráfego pago ele é um potencializador, né? Você não vai conseguir potencializar algo que já nasceu, vamos dizer assim, fraco, com pouca força. É a mesma coisa que você colocar uma analogia, um megafone na boca de alguém que não sabe o que vai falar. É basicamente isso. Então ele vai muito além disso aí, né? A gente tem que ter esse cuidado com o posicionamento, porque ele vai tracionar, mas ele pode tracionar algo que já está fraco. Se você não tem consistência de conteúdo, se você não tem já uma boa reputação, se você não tem já um posicionamento orgânico já estabelecido, validado, o tráfego pago ele não vai resolver o teu posicionamento. Infelizmente, não. Agora, do contrário, se você já está posicionado, você tem consistência, você já gera valor, a sua mensagem já agrega, para quem está do outro lado, aí sim, ele pode agregar e muito, ele contribui muito no curto prazo, no médio, dependendo do tipo de estratégia que você quer. Então, infelizmente, é um paradigma que a gente tem que quebrar, entre aspas, não é só a questão do posicionamento, eu acho que com qualquer tipo de resultado e expectativa quando se trata de publicidade online. Tanto Google, TikTok e Meta, né? Cada um com a sua especificidade. O pessoal costuma achar que vou fazer um tráfego pago, vou atingir resultados super rápidos, e às vezes até pode ser, mas geralmente é quando a pessoa já tem esse posicionamento muito claro, já tem toda uma estratégia ali por trás, já conhece inclusive seu público, então aí realmente pode ser que funcione. Agora, quando começa só dando aqueles tiros assim de canhão para vou ver quem eu vou atingir, realmente acaba que é só gasto, né? Acaba sendo um custo. Até porque é isso, o custo, né? Imagina você não ter uma mensagem ou transmitir uma mensagem de algo que você já não trabalhou anteriormente, antes de entrar para o investimento. Isso é um custo porque qualquer tipo de estratégia que você faça, isso tanto de maneira orgânica, que muitas vezes não se traduz em grátis. Muitas vezes o orgânico você tem que contratar um especialista em SEO, um criador de conteúdo para blog. Claro que hoje com a IA está mais fácil, mas não é sinônimo de grátis. Então também é pago.
Mas na publicidade online não é nada diferente. Porque, de fato, se você trabalha com um investimento, você quer um retorno. A gente chama de retorno sobre investimento. Então, na hora que você emprega e começa a fazer a veiculação de anúncios no qual você não consegue atingir o resultado que você pensa que atingiria, automaticamente isso se torna ruim para o teu negócio. Ou seja, ele se torna um peso e muitas vezes não é o tráfego. Que nem eu disse, né, na nossa entrada, quando a gente estava batendo papo ali, o tráfego ele é um dos pilares, né? Isso para qualquer tipo de negócio. Seja você um infoprodutor, um negócio local, um e-commerce, alguém que quer ter um posicionamento mais forte no mercado, ele é um dos pilares. Se antes dele não tiver as coisas muito bem afinadas, né, você não vai ter sucesso. Ele não vai resolver. E é mais fácil, muitas vezes, você terceirizar, né, a má performance que, né, com marketing ou com a publicidade online. Exato. Mas, na verdade, o trabalho de casa não foi bem feito. E isso cabe a profissionais que nem você, que nem eu, de criar essa orientação antes de mais nada e colocar tudo em pratos limpos. Às vezes, né, tem quem me ame e quem me odeia, mas eu prefiro ser alguém cético, né, que fale já abertamente para o empresário quando a nossa agência é escolhida, né, para atender uma empresa, enfim, qualquer tipo de negócio. A gente sempre tem um bate-papo muito aberto, franco sobre isso. Para justamente não criar expectativas falsas em relação a um contexto, né, de um estereótipo criado do tráfego pago ao longo dos anos. E até a própria palavra tráfego pago, ela foi se popularizando ao longo do tempo. Só que tráfego pago, que nem eu disse, né, o SEO, ele é uma fonte orgânica, mas por trás, muitas vezes tem um investimento pesado do empresário, ele passa a ser pago, mas ele é uma fonte de tráfego, né? E-mail, quando você está fazendo uma aquisição de usuários via e-mail ou se relacionando por e-mail com a tua base de contatos, por trás tem uma plataforma que está sendo paga, tem um profissional que está gerando aquele conteúdo, os templates, ele é pago. Então, o tráfego pago, basicamente, com poucas exceções, quase todas as fontes são pagas, com exceção de Google Orgânico. E o tráfego pago, eu englobo ele dentro da publicidade online. Na publicidade online. Então, claro, plataformas, TikTok, Pinterest, tem algumas outras como Taboola, Criteo, que são native ads, que funcionam para alguns segmentos, e elas sim são pagas, né? Você paga a plataforma, você compra dados da plataforma, tu consegue traquear usuários, e todos são beneficiados quando há um entendimento da responsabilidade do tráfego e da publicidade, qual é a tua responsabilidade como empresário dentro do projeto. Então, isso eu deixo muito às claras para que seja uma parceria de longo prazo, para que não tenha frustração quando vier os resultados. Então, é algo que parece ser fácil. Eu delego para a publicidade, faço os vídeos, os criativos, enfim, toda a estratégia de conteúdo, e eles vão se virar, só que não funciona assim. Infelizmente, não funciona assim. Eu costumo dizer que o pessoal, às vezes, não procura entender tudo que está por trás, acha... até teve o último episódio, a gente conversou sobre, às vezes, a pessoa chegar pedindo, mas é que eu queria ver o meu Instagram, eu precisava só ver, eu estava precisando só de um post, na verdade, eu quero estar no TikTok, porque está todo mundo no TikTok, mas, na verdade, sem pensar no... Faz sentido eu estar lá no TikTok? Claro. Faz sentido eu realmente só procurar o post? Muitas vezes a pessoa esquece de olhar que, na verdade, no marketing, eu enxergo muito o marketing como o local onde ele mais transita pelas empresas, porque ele tem que ter muita aderência ao negócio para poder fazer funcionar. Tudo que está comunicando, tudo que vai para fora, tem que passar ali pelo marketing. E o tráfego pago, a publicidade online não é diferente, porque se a gente não está comunicando que a empresa tem de verdade, ou não está trazendo de fato, às vezes, conseguindo entender o que é o produto ou o serviço que aquela empresa vende, como é que eu vou fazer um tráfego pago que vai atingir quem eu quero? Então, né, ele dá muito certo, né? A minha missão, eu sou dono, né, de uma agência, sou proprietário de uma agência, eu já fui empreendedor de negócio físico e online. Então, já tive dos dois lados do balcão. Então, eu consigo entender as dores da empresa, mas também consigo entender as dores da agência. É uma corresponsabilidade. E o que acontece?
esse super otimismo, muitas vezes, né, exacerbado, né, em cima da publicidade online, é uma coisa, muitas vezes, por falta de orientação mesmo das pessoas envolvidas no processo. E algumas agências, claro, isso eu estou fazendo uma questão genérica aqui, seja internamente o departamento de marketing interno da empresa, ou seja, uma terceira, um prestador de serviço, muitas vezes em virtude do churn da agência ou daquela, né, eu não posso perder cliente, eu tenho que captar cliente, muitas vezes isso é deixado de lado, isso é negligenciado, o que é muito ruim, porque isso vai afetar numa quebra de contrato daqui a 2, 3 meses. Então, tu ser claro dentro das opções que tu tem, tu estabelecer limites, responsabilidade das partes e orientando os empresários, deixando claro a responsabilidade de cada um no processo, via de regra é aquilo, né? O que é combinado não sai caro. Então, há o entendimento. É uma construção. Como eu falei, o tráfego é um dos pilares, né? Então, vai desde a consciência do empresário, desde a oferta do produto, o alinhamento dessa oferta em relação aos players de mercado. Então, se você for para e-commerce, então existem outros pilares, como a própria plataforma, né? O CMS, a plataforma onde está armazenado o teu site. Se você não tem uma boa usabilidade, dificilmente tu vai ter uma conversão. Então, falando também de posicionamento, seja de produto, ou seja de serviço, ou seja de marca, ou seja de que for, para isso acontecer, você tem que gerar valor, independente do tipo de situação. Não tem como escapar. Se não o tráfego pago, você pode ter a melhor agência, você pode ser uma empresa que invista milhões mensalmente, que isso não vai gerar resultado. Ao passo, se você não tiver um bom criativo para comunicar aquilo com a sua mensagem, você não vai ter o resultado. Se você tem uma landing page, uma página institucional, onde você faça uma captação de leads, por exemplo, ou queira vender um produto no seu e-commerce, se você chega lá e ele não souber o que fazer quando ele aterriza na tua homepage, você vai perder essa conversão. Isso não é responsabilidade mais da publicidade. Exato. A gente expõe, né? Eu brinco que é uma espécie de vitrine. Então, nós expomos o produto, o profissional, nas maiores plataformas de anúncio do planeta. Agora, se o criativo não está coerente, se a mensagem não chega da maneira que precisa chegar, se a sua landing page não tem boa usabilidade, a chance de dar errado é muito alta. Potencializa, eu costumo dizer, potencializa tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque é como se chegou lá na landing page, a pessoa fica confusa, já perdeu, só gastou dinheiro, não converteu, e aí vai se tornar realmente um custo. Não era problema do tráfego, o tráfego levou até o local certo. E a gente vai dar um passo para trás e voltar à questão do posicionamento. O posicionamento começa no teu dia a dia, como você se veste, como você interage, como você anda, tudo. como você se comunica. A tua landing page tem que traduzir quem você é, de fato. Mas você tem que respirar aquilo. O que a gente vê muito no mercado são pessoas querendo se posicionar com algo que ela não respira no dia a dia. Eu acho isso um controverso. Claro, né, que muitas vezes, tecnicamente, tu pode aperfeiçoar isso. Mas cada vez mais a gente vai para um mundo, uma natureza mais seja você mesmo, que você vai ter o teu público para poder interagir. Mesmo você vendendo uma consultoria, uma mentoria high ticket, por exemplo, eu conheço muitos profissionais que eles são o que eles são. E mesmo assim vendem mentorias de 35, 40 mil reais. Então eu não preciso parecer sofisticado para ter hoje uma mentoria high ticket. Eu digo isso porque a gente vive isso no nosso dia a dia na agência. Claro que nós temos... Eu vejo muito isso também. Nós temos alguns players de mercado, principalmente geradores de infoprodutos. Sim. Que eles têm, né? Eles passam essa sofisticação, vamos dizer um pouco, a ostentação como algo que vai gerar um resultado de alto valor. Ok. Mas eu acho que muito mais o que você entrega como valor e como pessoa. E claro, o teu comportamento diante do teu usuário. Então, isso também justifica muito os resultados que tu vai gerar para ele depois. E aí o tráfego pago ele entra como uma válvula propulsora, uma mola propulsora. Que nem um foguete. Você não está no foguete, ele vai te tracionar para caramba. Mas é para tudo, sabe? Não é só para posicionamento. Então, é algo que a gente vem quebrando ao longo do tempo, esses paradigmas, mas entendendo que ele é essencial. O tráfego pago ele é essencial. Quando você tem mensagem de valor, você gera resultado, você gera transformação,
o tráfego pago no curto prazo, ele pode ser extremamente eficiente. Exato. Extremamente eficiente. Uhum. Já o contrário, pode ser super ineficiente. E aí você tem um custo aí. Eu costumo dizer que a gente está vivendo numa era de fórmulas prontas ultimamente, né? A gente Sim. vê muita gente prometendo, compre aqui, em 7 dias eu te ajudo a fazer 7 milhões. Né? Estratégia de copy. Exato, né? E eu fico chocada, porque eu costumo dizer, tá tudo certo, mas assim, a pessoa que tá rica ganhando realmente é a pessoa que tá vendendo, porque com certeza ela vendendo pronto para todo mundo não vai funcionar para todo mundo e com certeza tu não vai ganhar esses 7 milhões. Então, vai ficar com a frustração e a pessoa vai estar lá rica, Sim. né? Vendendo a fórmula pronta dela. Pode ter certeza. Perguntando assim, olhando do tráfego pago na tua visão, em que momento que ele passa a levar a culpa por um problema que começou já antes de fazer o tráfego pago? Em que momento ele leva a culpa? Na hora de sentar, né, na mesa do border e gerar os resultados, né? É comum todo o projeto ser avaliado constantemente. Nós temos uma rotina lá quase que semanal de alinhamento de métricas e chega um momento que começa a haver a responsabilidade, né? Terceirizar essa responsabilidade. Claro, cada um tem que fazer o seu papel, né? A gente está lá para sempre impulsionar a performance, desde que nós tenhamos ferramentas, que a empresa nos forneça ferramentas, mas vai acontecer, algum momento vai ficar em xeque. A gente é muito aberto, quando a gente abre as métricas, a gente consegue entender se essas métricas são off-site, off-landing page ou on-landing page. Então a gente consegue saber. Se aqui aconteceu antes do clique, né, que a gente brinca, antes do clique, tudo que está antes. Pô. O que vem antes? Segmentação, quando você direciona a tua mensagem, tua publicidade para o teu público, ele foi bem segmentado? Então, minimamente, ele precisa ser bem segmentado. Isso você já cumpriu parte do seu papel. Tudo que está antes, o criativo está antes. Ele não clicou ainda, mas ele tem que fazer aquela ação de interromper o usuário no feed. Ou seja, parar o arrasta para cima. Né? Uhum. Se ele conseguiu parar, cumpriu o objetivo. Houve a iteração com o anúncio? Sim. Se houve iteração, foi captado no site, na landing page, no WhatsApp, no direct do Instagram, ele foi para o canal. Esse canal tem que fazer a captação. Se você não tem canal, ele vai direto para o comercial. O comercial converteu? Por que não converteu? Como é que foi o pitch de venda? O roteiro de venda? Quebrou objeções? Não quebrou objeções. Teve turnover? Quanto tempo turnover? Tinha o POP, processo operacional padrão, de quem entrou e assumiu aquela vaga no comercial e sabe o que tem que falar para aquele lead? Sim ou não? A gente entra com essa parte também consultiva com a área comercial, porque a gente quer cobrir todas as arestas. Então, a gente nunca se exime da nossa responsabilidade e quando nós, em algum ponto, né, a gente pecou ou errou, feito os apontamentos para gerar nova melhoria depois no próximo processo. A gente tem um banco de inteligência de dados que a gente armazena, mas pelo background, hoje já passaram mais de 252 empresas a nossa agência. A gente já gerenciou mais de 14 milhões de investimento, mais de 141 milhões de faturamento. Então, a gente sabe o que dá certo. A gente já tem de A a Z. Uhum. E a publicidade ela é um método, né, que pode ser replicável desde que você entenda a particularidade daquele negócio. Então, você adapta. Então, a gente já sabe onde vai pegar. Sim. Já sabe. E, assim, pensando quando o tráfego pago ele funciona bem, o que ele potencializa, assim? Porque eu até estava pesquisando mais um pouquinho sobre esse tema e eu achei um estudo da Nielsen falando de 2025 que ele falava que um aumento de 1% no brand awareness, né, que é reconhecimento de marca, para quem não está acostumado, ele gera um aumento de 0,4 nas vendas de curto prazo e de 0,6 nas vendas de longo prazo. Então, concorda com isso? Sim, concordo plenamente. Você que está me ouvindo e é um empresário e pensa em já investir em publicidade online, dá um passo para trás e verifique como é que está a tua marca no mercado. O que você representa para o teu público. Porque branding, eu acho que tinha que ser a primeira coisa a ser estudada, fomentada em qualquer tipo, até na universidade, talvez, para empreendedorismo, para a universidade. A gente tinha que ter essa educação. Porque é muito difícil, depois que você já está operante numa empresa, 3 anos, 4 anos depois, você putz, eu deveria ter trabalhado melhor no meu brand, meu awareness de marca. Eu não fiz isso.
ou porque não foi bem assessorado, não foi mentorado, como todo empreendedor, às vezes pela necessidade de empreender, né? Aí depois de 3, 4 anos, você tem que rever tudo. É caro. E você fica na dependência da publicidade online. Você fica alavancado em publicidade online. Uhum. Só que aquilo que a gente conversou no início. Então, não vai resolver o teu problema. Então, sempre trabalhar primeiro o teu branding, teu awareness de marca, para daí sim, você ser reconhecido, criar sua comunidade. Hoje, poxa, a comunidade, eu tenho empresas hoje que representam 25%, 20% do faturamento orgânico. Por ele só trazer pessoas que têm fit com a marca, que estão, né, dentro do propósito, se adequar ao propósito da marca. Isso aí, para mim, é um passo importantíssimo. E, às vezes, eu dou um tiro no meu pé, porque eu digo, eu quero estar com você no projeto, mas ele tem que ser sustentável. Porque eu não quero ter uma quebra de contrato daqui a 6 meses, porque você ficou um problema de caixa, você não geriu bem a tua estratégia de vendas, o teu time comercial e a tua marca. Então, quanto mais canais não pagos você tiver, e a comunidade é uma, e a marca te proporciona isso, menos dependência da publicidade online você vai ter. Não quer dizer que eu não vou trabalhar com você, mas eu vou trabalhar sim, com muito mais, vamos dizer assim, força, porque você vai ter uma estrutura sustentável economicamente. Claro. Então é uma relação que vai durar muito tempo. E vai potencializar, vai alavancar ali os resultados de uma forma muito melhor, né? Total. Então, a gente vê esse movimento. Eu brinco, né? Eu estou muito no Instagram ultimamente, em virtude desse nosso braço de inteligência artificial. Então, eu vejo muita captação hoje ativa de leads, né? Diante do propósito, daquilo que você entrega como valor. Alguns criadores de conteúdo americanos, e depois eu vi alguns aqui nacionais, trazendo essa estratégia de ser uma captação passiva, onde você já consegue ter a tua conexão como marca pessoal com os teus usuários, com a tua base do Instagram, com a tua base do TikTok. Por que não aprofundar esse relacionamento? Porque hoje você até pode usar algumas ferramentas onde você capta as informações do lead, como e-mail, telefone. São processos intermediários que tu pode acabar afastando, às vezes, aquele lead, ao invés de te dar aquele que ele não quer ter, né, entraves no meio do processo. Mas, na medida que você consegue captar esse usuário que já tem match e fit com a tua marca, com o teu posicionamento, e você ele traz para dentro do teu banco de dados, você pode aprofundar muito mais, mas muito mais essa relação. Então, é uma questão de credibilidade pura. Isso passa a ser mais fácil ao longo prazo. Você consegue alavancar mais resultados, vendas, porque se torna algo natural. E não aquela venda pela venda forçada, que é isso que acontece no tráfego pago. A gente vem, com o tempo, sempre aconselhando as empresas, enfim, que quanto menos publicitário parecer, quanto mais natural parecer, melhor vai ser as taxas de clique, melhor vai ser a performance. É um desafio. É a autenticidade hoje, né? Sim. A gente indo aqui já mais para um fechamento. Eu tenho um quadro que já é destaque aqui no programa. E ele no estilo mitos ou verdades. Eu vou fazer algumas afirmações e tu me diz se merece destaque ou não. E brevemente o porquê. Então, o tráfego pago distribui mensagem. Ele não cria clareza. Ele distribui mensagem, não distribui clareza. A clareza tem que estar na sua origem. Quando a campanha não performa, o problema quase sempre é o algoritmo. Mito. Claro que não. Claro que não. Claro, a gente está num momento, cara, mágico da humanidade. Eu penso assim, né? Com a inteligência artificial. Existe muita atualização algorítmica. Agora veio o Andrômeda. Mas não é. O algoritmo não interfere. Tem muitas outras coisas antes disso que vão influenciar no êxito da campanha. Não, de longe é o algoritmo. Anunciar uma marca confusa só faz mais gente ver a confusão. Perfeito. É isso aí. E gastar muito mais recursos financeiros, né? À toa, né? Sem obter o retorno devido. E por último aqui, performance sem posicionamento pode até gerar clique, mas dificilmente sustenta valor. Não gera. Jamais vai gerar. É aquilo que a gente conversou no início. Tem que ser feito o trabalho de casa, minimamente. Consciência daquele profissional que está buscando essa ascensão de posicionamento. Se você não fizer isso na base, na raiz, você não vai conseguir perdurar isso por muito tempo.
você não vai conseguir... eu tenho que cuidar o jargão, né? Mas você tem que ser autêntico. Eu acho que a premissa é posicionamento, ser autêntico. Você transmitir aquilo que você faz com verdade. Vai ser muito mais natural, muito bem aceito para o público. E você vai ter público para se conectar, independente do posicionamento que você optar. Nós somos um país de 212 milhões de pessoas. É impossível você não encontrar seu nicho. Me desculpe. Você não precisa parecer alguém para poder colher os frutos, sabe? Eu acho que tem que ser... eu falo muito também dessa questão, às vezes até da reputação, né? O ser e parecer. Para as pessoas entenderem que a gente precisa ser para parecer, não é parecer para ser. Porque senão não funciona. As pessoas captam e é muito nítido ver que não é a minha identidade, não é a essência da minha marca. Então é muito importante traduzir isso para que as pessoas se conectem de fato, né? Quer ver uma coisa? Na geração de conteúdo que eu tenho no Instagram, eu sou um cara que eu gosto de ensinar. Bom, sabe, mentor do Sebrae, eu tenho minha agência, eu adoro ensinar. Quando eu vou fazer um conteúdo, eu não consigo fazer em 60 segundos. É impossível, porque eu adoro falar. Bom, dá para ver por aqui, né? Então eu tenho que explicar no detalhe, porque eu fico pensando, cara, o usuário não vai perceber o valor no que eu estou falando. Ele precisa entender. Então, muitas vezes, além de eu falar, explicar, né, ser mais... professor naquele momento, ainda tem que mostrar a ferramenta para ele. Eu acho que agora vai ficar bem, ele vai entender, ele vai conseguir usufruir disso que eu estou falando para ele. Eu vou entregar valor. Então, mas tem gente que não, tem gente que faz 60 segundos e tudo bem, né? É questão de posicionamento. Eu não consigo me posicionar dessa maneira. Eu não consigo ser engraçado porque eu sou, né? Eu tenho o meu perfil. Eu não posso querer parecer alguém. E eu me sinto bem com isso. Tem gente que gosta. Exato. Tem gente que não gosta. Eu nunca vou agradar todo mundo. Você nunca vai agradar todo mundo. E tudo bem, tem público para todo mundo, tá? É basicamente isso. É verdade. Eu acho que até o que fica, até para a gente já começar a encerrar aqui, pessoal, o que fica, assim, eu acho que sobre tráfego pago é que ele vai potencializar aquilo que a gente já é. Então, não vamos colocar a culpa no marketing, gente, porque tem que pensar aí nessa estratégia, a gente tem que ter muita clareza de que mensagem, onde essa pessoa depois ela vai cair quando fizer essa publicidade. Então, tudo isso a gente sempre tem que pensar. Eu quero fazer um agradecimento novamente aos nossos parceiros, a Oliva Consultoria em Marketing e Estratégia e também a Colheita, mentoria especializada em direcionamento de carreiras e negócios. Te agradecer muito pela participação aqui, né? Quer deixar um recado para os nossos espectadores, deixar os teus contatos? Claro. Primeiramente, obrigado novamente. Adorei estar aqui no Marca Texto. A mensagem é, antes de qualquer passo, se possível, consiga a base, conhecimento, mentore, seja mentorado por um... Enfim, nós temos aqui hoje instituições como o Sebrae, enfim. Hoje tem conteúdos também no YouTube que com muita profundidade que você consegue se aperfeiçoar, mas faça sempre a lição de casa. Se você quer se posicionar, entenda qual é a sua mensagem, para quem você quer comunicar, de que maneira você vai se comunicar. E a partir daí, colha os frutos, tenha a sua base para depois investir na publicidade online. Para ser justamente um negócio sustentável para você. E agora sim, meus contatos. No Instagram é @NelmoRicaldi, RICALDE. A da agência é Zuvora, simples assim. Temos no nosso site que é zuvora.com.br. Fica super à vontade. Lá vai ter bastante conteúdo e cases de sucesso, enfim, para a gente conversar. Pessoal, esse foi mais um Marca Texto, o programa que coloca o marketing em destaque. Eu sou a Kátia Limberger e vocês me encontram nas redes sociais @Kátia Limberger ou no @mkt.oliva. E toda terça-feira tem episódio novo na RS Play TV, no YouTube e também no Spotify. Até a próxima!